Repórter 1520, Francisco José. Tudo bem, meus amigos? Nós vamos trazer aqui um historiador do nosso município para comentar sobre essa perda incalculável e imensurável que tivemos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, com toda a sua importância histórica, não só para o nosso país, como para o mundo. E o nosso historiador, doutorando em História, professor Raimundo Alves, esteve no Rio de Janeiro e provavelmente ele vai relatar para a gente, visitou esse museu que fazia parte, né, dos seus estudos, do seu curso, e vai falar para a gente qual o prejuízo que tem essa destruição, acredito que total, do museu, né? Foi a morte. Professor Raimundo Alves, realmente um dia triste para a nossa história. Forte abraço, bom dia, Rádio Regional 1520. Bom dia, meu camarada, e aí para quem estiver nos ouvindo, meu amigo Hélio Ló. Rapaz, eu quando vi ontem à noite, eu estava vendo pelo Face, né, e vi aquela notícia, eu tive vontade de chorar, rapaz, pela importância. E assim, é difícil pro homem de senso comum entender a dimensão do que é aquele prédio. Ele é, assim, quando você funda um país, a primeira coisa que você faz ao fundar um país é desbastar o terreno e fundar um prédio que representa esse país. Então, quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, inclusive eu considero, não só eu, mas boa parte da academia, né, no mundo de hoje, considera que o que fundou o Brasil foi uma guerra que houve lá na Europa, quando a França declarou guerra à Espanha e também a Portugal. E o exército francês invadiu Portugal, né, e invadiu a Espanha. Napoleão Bonaparte, que era o comandante supremo da França, matou o rei da Espanha, certo? O primo dele, que era o rei de Portugal, na verdade não era uma rainha, né? Que era, Dom João era regente, porque a mãe era Dona Maria I, a louca, ela tinha problemas mentais e não podia governar, né? Então, assim, o Dom João veio fugido para o Brasil, que o Brasil, meu amigo, o Brasil não era nada. O Brasil era um roçado gigante para os portugueses plantar e colher e levar para lá e vender rapadura, vender açúcar, vender produtos assim da natureza, da agropecuária para o mundo. O Brasil não era um país, o Brasil era um roçado gigante, como eu já falei, né? Aí quando o Dom João veio para cá, ele trouxe todos os funcionários públicos que o Estado português tinha, ele trouxe, né? Dos generais do exército. O exército português veio para cá, fugiu, mas veio para cá. Portugal, para quem não sabe, Portugal é menor do que o Ceará. Então, assim, quando Dom João chegou no Brasil, ele já, o que ele fez? Ele transformou o Rio de Janeiro na capital de Portugal. O Brasil passou a ser dono de Portugal. Era o contrário, né? Então, para isso, ele precisava montar uma estrutura administrativa, né? Ele disse assim, eu preciso de um palácio. Aí ele não tinha tempo para fazer, que um palácio desse demora, às vezes, 10 anos ou mais para fazer. Aí ele procurou a casa da pessoa mais rica que tinha a melhor casa, né? Um casarão, era quase um castelo, de um senhor de engenho muito rico, era o homem mais rico do Brasil inteiro naquela época, né? E ele, como rei, desapropriou, indenizando adequadamente, né? Rapaz, está aqui o dinheiro, faça o caso em outro lugar, isso aí vai ser o Palácio do Governo. Esse prédio se transformou na sede administrativa. Imediatamente ele vai criar o Exército Brasileiro, ele criou o Banco do Brasil, ele vai abrir o Brasil para comercializar com o mundo, porque até então o Brasil não podia, era proibido você fundar uma indústria no Brasil. Era proibido o Brasil vender qualquer coisa, o Brasil só podia vender a Portugal. Então o Dom João criou o Brasil, essa vinda dele, né? E onde é que estava registrado? No museu que pegou fogo, né? Que a gente viu, né? Aí então lá você tinha cartas pessoais dele, a mobília dele e tudo mais. Era o prédio quando o Estado, a máquina jurídica, a máquina administrativa portuguesa veio para cá, se apropriaram daquele prédio. Então ele criou esse museu, era também um acervo de estudos, porque o Dom João, ele era um sujeito, um intelectual, que prevalece na história, né? Inclusive através daquele filme Carlota Joaquina, a falácia de que o Dom João era um bobão, era um abobalhado, um efeminado, né? Isso não é verdade. O Dom João era um estrategista. Ele sabia que ele não tinha chance contra o exército francês de Napoleão, que era, na época, o melhor exército do mundo. Nenhum país do mundo tinha condições de enfrentar o exército francês. Aí, se ele fosse fazer isso, o que ia acontecer? Ele ia morrer também. Aí, ao vir para o Brasil, ao fugir com toda a máquina administrativa, né, e espalhou nos estados, né, espalhou pelo Ceará, por Pernambuco, Bahia, Sergipe, enfim, pela estrutura
geográfica do Brasil inteiro, ele tornou o Brasil um país unificado, porque até então cada estado tinha rebeliões querendo se emancipar e fundar a partir de si mesmo um país independente. Por exemplo, Pernambuco tentou 2 vezes nessa época se emancipar de Portugal sozinha e fazer de Pernambuco e parte do Ceará, partes do Piauí e de Sergipe, do Rio Grande do Norte, virar um país chamado Equador, a Confederação do Equador que a gente chama. Então esse museu, ele é a alma do povo brasileiro que estava ali, sabe? Era a coisa mais importante. É como se incendiasse o Louvre na França, é como se incendiasse o Coliseu, é como se incendiasse a Catedral de São Pedro. É a coisa mais importante da história do Brasil, enquanto alicerce de fundação da nossa nação, da nação brasileira, e também como fonte de informação histórica, não só para o Brasil, mas do continente inteiro, né? Por exemplo, a gente tinha lá um fóssil, os arqueólogos batizaram de Luzia, né? Que é um fóssil de uma mulher de 11 mil anos de idade, que foi encontrado o crânio e tudo mais, e por incrível que pareça, isso foi um enigma. Essa mulher que foi encontrada não era indígena, já que os portugueses, ao chegar nas Américas, os europeus, só encontraram índios, né? O povo indígena com traços que a gente conhece muito bem, cabelos lisos, os lábios finos, e olhos amendoados e tal. A mulher que foi encontrada em Minas Gerais, que estava lá no museu, de 11.500 anos, ela era africana. Olha aí que curiosidade. Nós não temos como responder isso. Como é que uma mulher africana veio parar do outro lado do oceano, numa época da pré-história, e ao mesmo tempo, ela provavelmente não veio sozinha, ela veio com um bando maior de pessoas, enfim, essas coisas todas tinham lá no museu. Tinha a múmia egípcia, né? Porque o Dom Pedro II, ele era um intelectual. A gente critica muito a monarquia, mas o Dom Pedro, ele era um intelectual. Ele falava 5 idiomas, o Dom Pedro II. Para você ter uma ideia, meu amigo Jorge, ele se correspondia com Charles Darwin para trocar opiniões sobre a teoria da evolução. Eu considero o Dom Pedro II o maior administrador do Brasil, só que ele não tinha força para fazer o que ele fez. Ele, por exemplo, ele era contra a escravidão, mas não combatia a escravidão, porque ele sabia que se ele fosse emancipar os escravos, os senhores de engenho não iriam aceitá-lo, não poderiam dar um golpe, etc. Se voltariam contra ele. Como de fato aconteceu. O golpe que aconteceu contra a monarquia foi por conta do fim da escravidão. Do mesmo jeito aí a gente vê ao longo da história brasileira. Então esse museu, ele é muito, muito importante, sabe? Ele é importante não só para o Brasil, era para a história da humanidade, sabe? Veio antes do próprio Império. Perfeitamente. Veio antes da... Dom Pedro chegou aqui, já existia esse prédio, O Dom Pedro, ele era um menino que veio junto com o pai, que era o Dom João. Aí, inclusive, o Brasil não era independente, né? Passou a governar Portugal, né? Como eu já lhe falei, passou a ser a sede do Império, né? Passou a produzir a moeda portuguesa, que ia para lá e tal, né? Demorou 10 anos para Portugal se libertar, né? Aí, e com isso, o Estado português queria recolonizar o Brasil, queria fechar o comércio brasileiro para os brasileiros só poderem comprar de Portugal novamente. Portugal ter uma economia saudável, né? E revender o açúcar brasileiro para o mundo. Aí o que o Dom João viu? Não tinha condições de um Estado nanico, que era Portugal na época, dominar um Estado gigante, que era o Brasil. Então, se os portugueses quisessem impor-se novamente ao Brasil, eles iam perder, né? Eles iam perder. Aí o Dom João dá o conselho ao filho, né? Que era então um mulherengo de 19, 20 anos. Pedro, faz a revolução do Brasil, faz a independência do Brasil antes que um brasileiro a faça. Né? Esse ditado é conhecido, né? O seu curso de doutorado, você esteve no Rio de Janeiro, né? Eu estive. Visitei esse museu, rapaz. Visitei esse museu. Mas lá é tanta coisa que a gente se perde nas galerias, sabe? É um prédio imenso, né? Gigantesco, sabe? De vários pisos, né? E sagões, e salões, e alcovas, muita coisa. Eu passei a manhã inteira até 11h30, meio-dia por aí esgotado, com fome, cansado de caminhar lá por dentro. Dei por encerrada a visitação, mas eu era longe de chegar na metade dos lugares lá dentro, sabe? Essa visitação fazia parte do seu curso, né? Claro. O acervo do museu é fenomenal, né? Muitos documentos sobre o Ceará estavam guardados lá também, sabe? Você tinha, por exemplo, várias fardas dos homens membros da Guarda Nacional, né? Dos soldados que eram da Guarda Nacional de 1830, mais ou menos, por aí, de homens do Ceará, dos interiores do Ceará. Até o fóssil de um dinossauro lá. Perfeito. O maior encontrado no Brasil, né? Isso. Isso aí tudo foi destruído pelo fogo. Provavelmente.
provavelmente aquele fogo devorou tudo. Aí isso aí, meu amigo Jorge, é até uma consequência assim, do corte de orçamento, porque o Brasil deveria ter um sistema moderno de detecção de fumaça e incêndio num prédio como esse. Não tinha. Deveria ter uma equipe que ficasse lá atenta à noite também. Não tinha um sistema de incêndio, um alarme contra incêndio. Isso tem no mundo inteiro civilizado. Aí nós perdemos. Imagine só se esse incêndio fosse no Museu da França, no Museu da Inglaterra, no Museu da Itália, com o acervo de Leonardo da Vinci, o acervo de Michelangelo, né? Foi isso que aconteceu. Foi o nosso acervo, o maior acervo do Brasil, morreu queimado ali, rapaz. Um grande tesouro com um valor incalculável. Incalculável e insubstituível, não tem como recuperar. Eu já vi até o sujeito que é ministro aí da Cultura no Brasil, né? Que é um sujeito que eu não tenho a simpatia desse governo, não gosto nem um pouco desse governo. Dizendo assim, não, nós vamos restaurar. Não tem como. Lamentando e tudo como é que a gente restaura, não por exemplo? Não deu tempo, lamentando se não deu tempo por conta do orçamento. Meu Deus do céu, não tem orçamento para recuperar. Aí, professor, aí a gente vai novamente ao encontro da incompetência política que nós temos, os nossos administradores, porque tudo isso é consequência disso, das más gestões que o nosso Brasil passa, infelizmente. Exatamente. Assim, o estado do Rio de Janeiro está um estado falimentar, né? Um estado de uma crise profunda na infraestrutura administrativa, o que é curioso, porque é o segundo estado mais rico do Brasil, né? Só perde bem para São Paulo. O Rio de Janeiro, ele tem a riqueza de mais ou menos 10 Ceará. E o Rio de Janeiro já foi a capital desse país, né? O Rio de Janeiro tem uma importância Exatamente. histórica. Fora que lá, provavelmente, a cidade mais conhecida fora do mundo, o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, uma das mais turísticas do planeta, mais visitadas. Exatamente. E não tem a capacidade de cuidar dos seus patrimônios. Né? Um patrimônio desse era um patrimônio do Brasil. Sabe? Nós estamos, eu até coloquei na minha página do Face aquele símbolozinho de luto, né? Eu estou de luto. Como historiador, você estou de luto, né? Assim, é uma tristeza profunda você ver a gente, todos nós perdemos com isso aí, sabe? É como você assistir o incêndio da Biblioteca de Alexandria, que era onde estava guardada todas as documentações, todos os livros, vários livros por exemplo, tinha um livro na Alexandria do início do cristianismo, tinha um livro lá que explicava que o Sol era o centro do sistema solar e que a Terra girava em torno do Sol e tudo mais, de um gênio grego, né? Um matemático grego que elaborou isso. Esse livro se perdeu, foi incendiado. Vários livros de filósofos, de pensadores e tal. Demorou 1000 anos para a humanidade chegar de novo àquelas mesmas conclusões, né? Então, no nosso caso, a nossa memória ali, o que se perdeu ali, não tem mais como ser restabelecido. Por isso, meus amigos, eu vim conversar com o professor Raimundo Alves, um dos maiores historiadores aqui do nosso município, memorialista da nossa terra. Inclusive, cheguei aqui, ele está já defendendo aqui a sua tese, escrevendo a sua tese aqui, e tinha que ouvi-lo, para a gente ter uma ideia da perda que é, não só para o Brasil, mas para o mundo, nessa destruição, nessa morte do nosso museu. Professor, muito obrigado, você sempre contribui com a nossa reportagem, sempre contribui com a nossa emissora, com os nossos programas. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço também a oportunidade, não só em meu nome, mas em nome da academia do IPU que eu represento, a EUCA, né? Exatamente, um dos acadêmicos da nossa exatamente, né? Da gestão e muito ativo, diga-se de passagem. Nem tanto como eu gostaria, sabe, assim. Mas todos os eventos você está lá participando. Sempre que eu posso, eu estou. E assim, tenho muitos planos para a gente, aliado aos outros membros, né? A professora Natália Viana e tal, a gente fazer da academia um verdadeiro museu nacional. A gente tem como fazer isso, sabe? Inclusive, eu observando nessas visitas que eu fiz nos museus do Rio de Janeiro, meu amigo Jorge, eu não dei conta disso, sabe? Lá eles podem, quando você não tem a peça original, você pega e faz uma cópia. Uma réplica. Pronto. O que é que impede, por exemplo, da gente ter no acervo do IPU uma réplica de uma urna funerária indígena, que era chamada de camucim, que já foram encontradas várias aqui no IPU no passado, né? Era só fazer um pote e colocar réplicas de ossos humanos lá dentro, né, para ser visitado. Uma réplica, por exemplo, de uma espada portuguesa, de
um arcabuz, de uma baioneta, uma réplica de um toco de amarrar escravos, porque a gente tem que conhecer o passado para evitar que ele se repita nesse sentido subjetivo e simbólico, claro, né? Que o passado não vai se repetir tal e qual. Mas assim, a gente tem que fazer esse resgate na nossa cidade e foi um dos motivos pelos quais eu me somei às pessoas que eu considero um grupo seleto de pessoas bem intencionadas no sentido de valorizar a memória, a história e a cultura do Ipu, né? Que é a IUCA, né? Forte abraço, muito grato. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Repórter 1520, Francisco José.